O sol começava a surgir no horizonte, envolvendo a pequena cidade do interior paulista com uma luz suave que atravessava a névoa da manhã. O ar fresco e frio enchia os pulmões de Davi enquanto ele caminhava em direção à obra que era seu local de trabalho diário. Em seu ombro pendia uma bolsa de lona surrada contendo sua modesta marmita de arroz e feijão, e uma garrafa térmica com o café amargo que o manteria aquecido. Davi era um homem de 45 anos, com a pele bronzeada e curtida por anos de exposição ao sol. Seu corpo robusto e suas mãos grossas e calejadas refletiam a dureza do trabalho que ele enfrentava todos os dias como pedreiro. Ele não era um homem de muitas palavras. Sua natureza era mais frequentemente silenciosa e humilde. No entanto, por trás de sua simplicidade, havia uma sinceridade inegável em cada uma de suas ações. Ele morava sozinho em uma pequena casa nos arredores da cidade, longe do barulho do centro. A casa tinha apenas um cômodo, com paredes de madeira que começavam a apodrecer com a idade. Dentro havia apenas uma cama antiga, uma pequena mesa e alguns outros pertences simples. Não havia luxo nem entretenimento. A vida de Davi era tão simples que poderia ser chamada de monótona. Acordar cedo, trabalhar duro o dia todo, voltar para casa à noite e dormir para repetir a mesma rotina no dia seguinte. Mas apesar de sua vida difícil, Davi nunca reclamava. Ele sempre acreditou que o trabalho duro era a chave para viver esta vida. Cada gota de suor que caía de sua testa era uma forma de gratidão por ainda ter um emprego para suprir suas necessidades. Diariamente, ele também costumava ajudar seus vizinhos sem esperar nada em troca, fosse consertando um telhado que vazava ou ajudando a carregar objetos pesados. As pessoas na cidade o conheciam como um homem de bom coração, apesar de sua vida cheia de lutas. No entanto, em meio a tudo isso, havia algo que fazia Davi se sentir vazio. Ele frequentemente se pegava pensando, sentado sozinho no final da obra, olhando para o céu da tarde que começava a avermelhar. Ele nunca havia se casado e aos 45 anos, sentia que talvez nunca encontraria uma parceira. Não porque não quisesse, mas porque se sentia comum demais, pobre demais, rude demais e indigno de ser amado. Numa tarde, enquanto limpava suas ferramentas depois de um dia de trabalho, seus colegas começaram a brincar sobre as mulheres da cidade. "Quando você vai se casar, Davi? Ou vai ficar sozinho até envelhecer?", disse um de seus amigos, seguido por risadas dos outros. Davi apenas sorriu levemente, tentando ignorar suas palavras. "Já estou ocupado o suficiente com este trabalho", respondeu ele em voz baixa, e depois continuou sua atividade sem mais comentários. No entanto, em seu coração, ele não podia negar que as palavras de seus amigos tocaram em algo profundo. Ele percebeu que queria amar e ser amado, mas também sabia que seu baixo status social sempre seria um obstáculo. Que mulher aceitaria um homem como ele? Mas, de alguma forma, no fundo de sua mente havia um vislumbre de esperança. A esperança de que um dia ele pudesse encontrar alguém que o visse não como um pedreiro, mas como um ser humano digno de amor. Naquele dia, Davi chegou a um local de trabalho um pouco diferente do habitual. Um grande casarão no centro da cidade era seu mais novo projeto de reforma. A casa pertencia a uma mulher rica chamada Renata Ferraz, dona de uma famosa joalheria conhecida em toda a região. Davi e sua equipe foram contratados para consertar o telhado e as paredes externas da casa, que começavam a rachar devido ao tempo. Ao ver a casa pela primeira vez, Davi sentiu-se desconfortável. Sua arquitetura magnífica, o vasto jardim e o portão de ferro alto davam a impressão de que este lugar estava muito longe do mundo simples que ele conhecia. Ele até duvidou se merecia estar ali, mesmo que apenas como um trabalhador braçal. "Você tem certeza de que consegue trabalhar aqui?", sussurrou um de seus amigos meio brincando. "Se não tomar cuidado, a dona pode te expulsar." Davi apenas assentiu lentamente, tentando se acalmar. Ele sabia que este trabalho era uma oportunidade rara. O pagamento era melhor do que o de outros projetos que ele costumava fazer. No entanto, algo dentro dele o fazia se sentir estranho, como se houvesse uma barreira invisível entre ele e um mundo de luxo simbolizado por aquela casa. No primeiro dia de trabalho, Davi conheceu a dona da casa, Renata.
A mulher apareceu na varanda da frente, com roupas elegantes e graciosas. Seu rosto era sereno, com um sorriso caloroso que parecia tão sincero. Davi imediatamente se sentiu inferior ao vê-la. Ele baixou a cabeça, com medo de que seus olhares se encontrassem. Bom dia, cumprimentou Dona Renata amavelmente aos trabalhadores. Obrigada por virem ajudar na reforma da minha casa. Se precisarem de algo, não hesitem em me dizer. A voz de Renata era suave, mas firme, o que surpreendeu Davi. Ele não esperava que uma mulher rica como ela pudesse ser tão gentil com pessoas como ele. Normalmente as pessoas da alta sociedade raramente se importavam com trabalhadores braçais como Davi. Mas Renata era diferente. Havia um calor em seu olhar que fez Davi se sentir um pouco mais à vontade. Sim, senhora, respondeu o colega de Davi, enquanto Davi apenas assentiu brevemente, sem ousar falar. Depois disso, Renata era frequentemente vista ao redor do local do projeto. Às vezes, ela trazia suco gelado ou lanches para os trabalhadores. Embora sua atitude permanecesse educada e profissional, havia algo na maneira como ela falava com eles que fazia Davi se sentir especial. Ela nunca demonstrou superioridade ou se rebaixou. Pelo contrário, ela ouvia suas pequenas histórias sobre a vida com grande interesse. Como está sua família? Perguntou Renata numa tarde quando Davi estava descansando sob uma grande mangueira no jardim. Davi ficou em silêncio por um momento, sentindo-se sem jeito com a pergunta. Eu moro sozinho, senhora. Não tenho família, respondeu ele em voz baixa, seu som quase inaudível. Ah, disse Renata, seu tom de voz cheio de empatia. Mas deve haver alguém que você ama, certo? Amigos ou vizinhos? Davi sorriu levemente, tentando esconder o vazio em seu coração. Talvez os amigos aqui. Nós nos ajudamos. Renata assentiu, seus olhos o observando com uma expressão difícil de decifrar. Havia respeito e apreço neles, como se ela visse algo mais profundo do que a aparência rude de Davi. Um encontro inesperado aconteceu algumas semanas depois. Exatamente no dia do aniversário de Renata, os trabalhadores do projeto de reforma, incluindo Davi, receberam acidentalmente convites devido a um erro administrativo. Davi sentiu-se deslocado e quis recusar, mas seus colegas insistiram para que ele fosse. Além disso, você já interagiu bastante com a dona Renata. Talvez seja uma boa oportunidade para conhecê-la melhor, disse um de seus amigos. Finalmente Davi decidiu comparecer, embora estivesse vestindo apenas as roupas simples que possuía. Quando ele chegou à festa, a atmosfera de luxo o fez se sentir ainda mais fora de lugar. A música suave, as mesas cheias de pratos sofisticados e os convidados elegantemente vestidos o fizeram se sentir como um peixe pequeno em um oceano estranho. No entanto, a noite mudou drasticamente quando um pequeno incidente ocorreu. No auge da festa, a vela do grande bolo de aniversário de repente se acendeu perto demais do vestido longo de Renata. Sem pensar duas vezes, Davi avançou e rapidamente soprou a vela antes que o fogo pudesse atingir seu vestido. Todos ficaram em silêncio por um momento, incluindo Renata. Então, a mulher sorriu largamente, seus olhos brilhando de gratidão. Obrigada, seu Davi, disse ela suavemente, sua voz cheia de calor. Você acabou de salvar a minha noite. Davi sentiu o rosto corar, incapaz de dizer uma palavra. Ele apenas assentiu lentamente, tentando esconder o sentimento estranho que começava a crescer em seu peito. Ele não sabia se era apenas gratidão de Renata ou se havia algo mais profundo por trás do olhar dela. Mas uma coisa era certa, naquela noite as sementes de um relacionamento começaram a crescer entre eles, embora ninguém percebesse na época. Alguns dias após a festa de aniversário, a atmosfera no local da obra começou a mudar. Renata aparecia com mais frequência para supervisionar o trabalho, mas Davi sentia que suas visitas não eram mais apenas sobre a obra. Havia algo diferente na maneira como ela olhava para ele. Um olhar mais caloroso, mais atencioso. Numa manhã, enquanto Davi consertava uma parte do telhado, Renata apareceu de repente com uma pequena bandeja contendo café doce e alguns pedaços de bolo. Seu Davi, descanse um pouco. Eu trouxe um lanche, disse ela, sorrindo gentilmente.
Davi ficou surpreso e desconfortável. Ele não estava acostumado a ser tratado assim por alguém da alta sociedade. Dona, isso é demais para mim, disse ele em voz baixa, tentando recusar educadamente. Por quê? Você acha que eu só trago isso para certas pessoas? Respondeu Renata em tom de brincadeira, mas seus olhos ainda mostravam seriedade. Eu só quero agradecer por você ter trabalhado tanto aqui. Davi finalmente aceitou o lanche, embora com um sentimento de estranheza. Eles se sentaram sob a grande mangueira no jardim, conversando sobre coisas leves, o tempo, o progresso do trabalho, e até mesmo sobre a pequena cidade onde Davi morava. Renata ouvia com grande interesse, rindo ocasionalmente quando Davi contava histórias engraçadas sobre sua vida diária. Eu sempre admirei pessoas como você, disse ela em certo momento, seu tom de voz cheio de apreço. Você trabalha duro sem reclamar, mesmo que sua vida não seja fácil. Acho que muitas pessoas não percebem o quão importante é o seu papel nesta vida. Davi abaixou a cabeça, tentando esconder uma mistura de vergonha e orgulho. Eu só faço o que tenho que fazer, senhora. Não há nada de especial em mim. Renata sorriu levemente, seus olhos o observando com uma expressão difícil de decifrar. Para mim, você é especial. Essa frase fez Davi congelar. Ele não tinha certeza se tinha ouvido errado. Seu coração batia forte, seu rosto ficou vermelho e ele abaixou a cabeça ainda mais. Senhora, eu sou apenas um pedreiro. A senhora não precisa dizer isso, murmurou ele em voz baixa, seu som quase inaudível. No entanto, Renata não respondeu ao comentário. Ela apenas sorriu e continuou a conversa como se nada de estranho tivesse acontecido. Mas para Davi, aquele momento deixou uma impressão profunda em seu coração. Ele começou a sentir que aquela mulher o via não como um trabalhador braçal, mas como um ser humano digno de ser valorizado. Nos dias seguintes, Renata vinha ao local da obra com mais frequência. Suas razões eram sempre plausíveis: verificar o progresso do trabalho, trazer lanches ou apenas conversar com os trabalhadores. No entanto, Davi sentia que suas visitas muitas vezes coincidiam com sua presença ali. Sempre que se encontravam, havia uma conversa mais profunda, mais pessoal. Renata frequentemente perguntava sobre a vida pessoal de Davi, sobre sua infância, sobre seus sonhos que talvez não tivessem se realizado. Você já teve o desejo de fazer algo maior na sua vida? Perguntou Renata numa tarde, enquanto estavam sentados sob a mesma árvore. Davi ficou em silêncio por um momento, tentando refletir. Maior, murmurou ele em voz baixa. Eu nunca pensei sobre isso, senhora. Para mim, esta vida já é difícil o suficiente. O importante é que eu possa sobreviver e ajudar as pessoas ao meu redor. Renata assentiu, seus olhos o observando com uma expressão de total compreensão. Acho que você é muito mais forte do que pensa. Você só precisa de alguém que possa ver esse potencial. Essas palavras fizeram Davi ficar em silêncio. Ele nunca pensou que alguém pudesse ver algo mais profundo nele. Durante todo esse tempo, ele se considerava apenas um trabalhador braçal cuja vida era preenchida por uma rotina sem sentido. No entanto, as palavras de Renata o fizeram começar a refletir sobre quem ele realmente era. Mas apesar das sementes de um relacionamento que começavam a brotar entre eles, Davi ainda se sentia hesitante. Ele estava ciente de que era apenas um pedreiro, enquanto Renata era uma mulher rica que vivia em um mundo de luxo. Como eles poderiam ficar juntos? O que as pessoas diriam se soubessem que Renata estava próxima de alguém como ele? Eu não sou digno, murmurou ele uma noite, depois de um dia de trabalho. Ele estava sentado sozinho em sua casa humilde, olhando para o céu escuro da noite. Sua mente estava cheia da imagem de Renata. Seu sorriso caloroso, sua voz suave, seu olhar cheio de apreço. Mas por trás de sua hesitação, algo começava a crescer em seu coração. Algo que ele tinha medo de admitir, até para si mesmo. Ele começou a se sentir confortável com a presença de Renata, sentindo que aquela mulher o via como alguém valioso, embora ele mesmo nunca se sentisse assim. O que é isso? Ele se perguntou. Sua voz quase desapareceu no silêncio da noite. Será que eu poderia amar alguém como ela? A pergunta ficou sem resposta.
Mas uma coisa era certa, as sementes do amor haviam começado a crescer em seu coração, embora ele ainda tivesse medo de admiti-lo. A relação entre Davi e Renata começou a chamar a atenção. Embora eles ainda não tivessem expressado abertamente seus sentimentos, suas interações frequentes no local da obra e pela cidade não passaram despercebidas pela comunidade. As pessoas começaram a falar sobre isso, sussurros no boteco, conversas leves ao se encontrarem na rua, e fofocas quentes que circulavam entre os vizinhos. Você ouviu as notícias sobre a dona Renata? Perguntou uma senhora à sua amiga uma manhã, enquanto lavavam roupa no rio. Dizem que ela está próxima de um daqueles trabalhadores da construção, um sujeito meio rude. Sério? Não pode ser, respondeu sua amiga com um tom de incredulidade. Ela é a dona da famosa joalheria. Não tem vergonha da família dela? Fofocas como essa começaram a se espalhar por toda a cidade. Algumas pessoas ficaram surpresas, outras até desprezaram o relacionamento deles. Como uma mulher rica como Renata poderia se interessar por um pedreiro? Não era impróprio? Davi foi o primeiro a sentir o impacto desse preconceito. Numa tarde, enquanto descansava em um boteco perto da obra, alguns homens da cidade começaram a fazer comentários sarcásticos. Ei, Davi, ouvi dizer que você está próximo da dona Renata, hein? Perguntou um deles com um tom de brincadeira, mas que soava zombeteiro. Você acha que ela levaria a sério alguém como você? Davi apenas permaneceu em silêncio, tentando conter a raiva que começava a ferver dentro dele. Ele sabia que eles só queriam zombar dele, mas as palavras ainda doíam. Eu só trabalho lá, senhor. Nada mais, respondeu ele brevemente, e depois saiu apressadamente do bar. No entanto, embora ele tentasse ignorar os comentários, eles continuavam a ecoar em seus ouvidos. Davi começou a se sentir desconfortável toda vez que tinha que encontrar Renata. Ele temia que a proximidade dele se tornasse ainda mais motivo de fofoca, e isso só tornaria a vida de Renata mais difícil. Eu não quero te causar problemas, senhora, murmurou ele baixinho uma noite, sentado sozinho em sua casa escura. Talvez seja melhor eu me afastar. Por outro lado, Renata também começou a sentir a pressão de seu ambiente. Seus amigos, que geralmente eram amigáveis e solidários, começaram a dar opiniões céticas sobre seu relacionamento com Davi. Alguns deles até tentaram persuadi-la a se afastar do homem. Renata, você está falando sério sobre esse homem? Perguntou uma de suas melhores amigas numa tarde, enquanto tomavam chá na casa de Renata. Ele é apenas um trabalhador braçal. Você tem certeza de que ele pode te fazer feliz? Renata sorriu levemente, tentando se acalmar. Eu sei que nossos status sociais são diferentes, mas Davi não é o tipo de pessoa que vocês pensam. Ele é uma boa pessoa. Mas o que sua família ou os clientes da sua joalheria vão dizer? Você tem uma reputação a zelar, respondeu sua amiga, seu tom de voz cheio de preocupação. Renata ficou em silêncio. Ela sabia que sua amiga estava certa. Seu relacionamento com Davi certamente causaria controvérsia. No entanto, ela também não podia negar que havia algo especial em Davi. O homem possuía uma sinceridade e honestidade que ela raramente encontrava nas pessoas de sua classe social. Ela se sentia à vontade com ele, sentindo que Davi a via como um ser humano, não apenas como uma rica dona de joalheria. Eu entendo sua preocupação, disse Renata finalmente, sua voz cheia de convicção. Mas eu não posso simplesmente ignorar meus sentimentos. Davi. Ele me faz sentir diferente, mais viva. Sua amiga apenas balançou a cabeça, sem poder comentar mais. No entanto, Renata sabia que tinha que estar pronta para enfrentar as consequências de sua escolha. Ela percebeu que o amor verdadeiro nem sempre é fácil, especialmente quando se tem que lutar contra o preconceito da sociedade. A pressão aumentou quando seus enteados do casamento anterior começaram a se intrometer. Eles ouviram as fofocas sobre o relacionamento de Renata com Davi e foram encontrá-la imediatamente. Seus rostos estavam cheios de raiva. Mãe, o que você está fazendo? Perguntou um de seus enteados em tom alto. Como você pode se aproximar de alguém como ele? Você não pensa no bom nome da nossa família?
Renata olhou para seus filhos com uma expressão calma, embora seu coração estivesse cheio de dor. Eu sei que vocês estão preocupados, mas eu sou adulta e sei o que é melhor para a minha vida. Davi não é a pessoa que vocês pensam. Ele é bom. Seus enteados apenas balançaram a cabeça, incapazes de aceitar a explicação de Renata. Eles saíram da casa rapidamente, deixando Renata sozinha na espaçosa sala de estar. Naquela noite, Renata sentou-se na beirada de sua cama, olhando para as fotos de sua família exibidas na penteadeira. Seus olhos estavam marejados, mas ela não chorou. Ela sabia que o caminho que escolheu não seria fácil, mas também sabia que não poderia voltar para uma vida cheia de falsidade e formalidade. Eu vou me manter firme na minha escolha, murmurou ela baixinho, sua voz cheia de determinação. Eu amo e não vou deixar que o preconceito dos outros destrua este amor. No entanto, embora ela tentasse ser forte, ela também sabia que esta jornada estaria cheia de desafios. Ela teria que estar pronta para enfrentar todos os insultos, fofocas e pressões da sociedade. Mas ela estava convencida de que o amor verdadeiro valia a pena ser defendido, mesmo que isso significasse lutar contra o mundo. Os dias seguintes foram cada vez mais difíceis para Davi e Renata. A pressão da sociedade, dos amigos próximos e até mesmo da família de Renata atingiu o auge. As fofocas sobre o relacionamento deles não circulavam apenas na cidade, mas também chegaram aos ouvidos dos clientes da joalheria de Renata. Alguns clientes começaram a manter distância, e alguns até pararam de fazer negócios com ela. O negócio que por tanto tempo foi o orgulho de sua família agora estava ameaçado. Renata tentou ser forte, mas não podia negar que tudo isso estava começando a esgotar sua energia. Toda vez que ela via os olhares cheios de preconceito das pessoas ao seu redor, sentia como se estivesse andando em uma corda bamba. No entanto, uma coisa que a manteve firme foi a convicção em seus sentimentos por Davi. Ela sabia que o amor deles não era algo que pudesse ser medido por bens materiais ou status social. Numa tarde, depois de um dia enfrentando olhares cínicos dos clientes, Renata decidiu visitar o local da obra de sua casa. Ela queria ver Davi, mesmo sabendo que sua chegada poderia gerar mais fofocas. Quando ela chegou, Davi estava sentado sozinho sob a grande mangueira. Seu rosto estava sombrio e seu olhar vazio. Seu Davi, chamou Renata suavemente. Sua voz era gentil, mas cheia de preocupação. Davi se assustou e virou-se rapidamente. Senhora, o que a senhora está fazendo aqui? Perguntou ele, seu tom de voz uma mistura de surpresa e ansiedade. É melhor a senhora não vir aqui. As pessoas estão começando a falar sobre nós. Renata se aproximou e sentou-se ao lado de Davi. Ela olhou para o homem com uma expressão calma, embora seus olhos estivessem marejados. Eu sei o que as pessoas estão dizendo. Eu também sei que nosso relacionamento não é fácil, mas eu não me importo com o que eles falam. Eu só quero que você saiba que eu sou séria com você. Davi abaixou a cabeça, tentando esconder a vergonha e a dúvida em seu coração. Senhora, eu sou apenas um pedreiro. Eu não sou digno de você. Você tem tudo, família, negócios, reputação. Enquanto eu só tenho estas duas mãos calejadas. Renata sorriu levemente e colocou a mão sobre a de Davi. Você está errado. Você não é apenas um pedreiro. Você é um homem honesto, trabalhador e cheio de sinceridade. É isso que te faz especial aos meus olhos. Eu não me importo com seu status social, porque o que eu vejo é o seu coração. Davi ficou em silêncio. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Ele nunca imaginou que alguém pudesse vê-lo daquela maneira. Durante todo esse tempo, ele se considerava apenas um homem comum vivendo na simplicidade. Mas as palavras de Renata o fizeram se sentir valioso pela primeira vez na vida. Você tem certeza, senhora? Perguntou ele baixinho, sua voz tremendo de emoção. Você tem realmente certeza de que quer ficar comigo? Este mundo não será fácil para nós. Renata assentiu, seus olhos cheios de convicção. Eu tenho certeza. Eu sei que este caminho não será fácil, mas estou pronta para enfrentá-lo. Desde que estejamos juntos, tenho certeza de que podemos superar tudo.
Davi olhou para Renata por um longo tempo, tentando processar aquelas palavras. Ele sabia que esta mulher era séria, e ele também sabia que não podia mais negar seus próprios sentimentos. Embora com medo, ele sentiu que era hora de tomar uma grande decisão em sua vida. Tudo bem, senhora, disse Davi finalmente, sua voz cheia de determinação. Eu vou me esforçar para ser um homem digno de você. Eu não vou te decepcionar. Renata sorriu largamente, seus olhos brilhando de felicidade. Obrigada, seu Davi. Nós passaremos por isso juntos. Algumas semanas depois, Renata e Davi decidiram se casar. Eles sabiam que essa decisão causaria uma controvérsia ainda maior. Mas eles não se importavam mais com o que os outros diziam. Para eles, o amor era mais importante do que o status social ou preconceito da sociedade. O casamento foi realizado de forma simples, com a presença apenas da família próxima e de alguns amigos que realmente apoiavam o relacionamento deles. Não houve luxo nem grandes festas, apenas uma pequena cerimônia cheia de amor e calor. No entanto, embora o evento fosse simples, a notícia do casamento deles se espalhou rapidamente por toda a cidade. Muitas pessoas ficaram chocadas, e algumas até desprezaram a decisão deles. Mas Renata e Davi não se importaram. Eles sabiam que o amor deles era algo real, algo que não podia ser destruído por comentários negativos. Naquela noite, após a cerimônia de casamento, Davi e Renata sentaram-se juntos no vasto jardim de sua casa. O céu noturno estava cheio de estrelas cintilantes, e uma brisa suave acariciava seus rostos. Você está com medo? Perguntou Renata suavemente, sua voz cheia de ternura. Davi sorriu levemente e segurou a mão de sua esposa com firmeza. Medo? Sim. Mas tenho mais medo de te perder do que de qualquer outra coisa. Então, eu vou lutar por você, senhora. Renata sorriu, seus olhos marejados de felicidade. Eu também vou lutar por você, seu Davi. Nós passaremos por isso juntos. Sob o vasto céu noturno, eles prometeram um ao outro permanecer firmes em seu amor. Embora o mundo talvez nunca aceitasse completamente o relacionamento deles, eles sabiam que o caminho à frente não seria fácil. Mas eles também sabiam que o amor verdadeiro valia a pena ser defendido. Os primeiros dias após o casamento não foram um começo fácil para Davi e Renata. Embora tivessem prometido apoiar um ao outro, a realidade da vida a dois trouxe novos e inesperados desafios, especialmente devido às suas origens drasticamente diferentes. Davi sentia-se deslocado morando na grande casa de Renata. Todo o luxo que ele via ao seu redor o fazia se sentir como um peixe pequeno em um oceano estranho. Ele não estava acostumado com móveis sofisticados, uma sala de estar espaçosa, ou mesmo com os empregados que vinham todas as manhãs para limpar a casa. Para ele, tudo parecia um outro mundo, longe de sua vida como pedreiro. Senhora, eu não me sinto confortável, murmurou Davi uma noite, enquanto estavam sentados juntos na magnífica sala de estar. Esta casa é grande demais para mim. Renata sorriu gentilmente, tentando acalmar o marido. Você não precisa se sentir assim, seu Davi. Esta também é a sua casa agora. Você não precisa ter medo de tocar em nada ou se sentir um estranho aqui. No entanto, Davi apenas balançou a cabeça lentamente. Eu não sou o tipo de pessoa que merece viver em um lugar como este, senhora. Eu me sentia mais confortável na minha pequena casa. Renata olhou para Davi com uma expressão de total compreensão. Ela sabia que seu marido ainda estava tentando se adaptar ao seu novo estilo de vida. Eu entendo seus sentimentos. Mas você precisa se lembrar que nosso amor não é sobre onde vivemos, mas sobre como podemos nos completar. Embora as palavras de Renata fossem cheias de convicção, Davi ainda se sentia inferior. Toda vez que encontrava os empregados ou os convidados que vinham à casa, sentia como se eles o olhassem com desprezo, como se ele não pertencesse ali. Ele frequentemente se retirava para o jardim dos fundos, sentando-se sozinho sob a grande mangueira, tentando acalmar sua mente cheia de dúvidas. Por outro lado, Renata também enfrentava seus próprios desafios. Embora tivesse decidido se casar com Davi, a pressão de seu ambiente não diminuiu. Seus amigos a visitavam com menos frequência, e alguns clientes de sua joalheria começaram a manter distância.
Seus enteados se opunham ainda mais veementemente a este relacionamento. Mãe, você realmente vai manter esse homem? Perguntou um de seus enteados numa tarde. Seu tom de voz estava cheio de raiva. Você sabe que ele só está se aproveitando da sua riqueza. Renata olhou para seu enteado com um olhar afiado. Nunca fale assim do meu marido. Davi não é o tipo de pessoa que vocês pensam. Ele é honesto, trabalhador e cheio de sinceridade. Eu o amo e não vou permitir que ninguém o rebaixe. Seu enteado apenas suspirou longamente e incapaz de comentar mais. No entanto, Renata sabia que a resistência de sua família não havia terminado. Eles talvez nunca aceitassem Davi como parte de sua família. Além da pressão externa, havia também desafios internos em seu casamento. Diferenças nas visões de mundo e na forma de gerenciar as finanças tornaram-se problemas frequentes. Davi, que sempre viveu de forma econômica e simples, às vezes se sentia desconfortável com o hábito de Renata de gastar dinheiro em itens de luxo. Senhora, por que temos que comprar coisas que não são importantes? Perguntou Davi um dia, quando Renata voltou para casa com uma sacola cheia de novas compras. Acho que poderíamos usar esse dinheiro para algo mais útil. Renata ficou em silêncio por um momento e depois sorriu levemente. Me desculpe, seu Davi. Eu estou acostumada a viver assim e esqueci que você pode não se sentir confortável. Serei mais cuidadosa a partir de agora. Davi assentiu lentamente, tentando conter a frustração que começava a crescer dentro dele. Ele sabia que Renata não tinha má intenção, mas as diferenças em seus estilos de vida muitas vezes o frustravam. No entanto, apesar desses desafios parecerem difíceis, Davi e Renata nunca desistiram. Eles sempre tentaram se entender e conversar abertamente sobre os problemas que enfrentavam. Renata começou a aprender a ser mais simples, enquanto Davi se esforçava para ser mais confiante em sua nova vida. Numa noite, depois de um dia de trabalho em um projeto de reforma na casa de um vizinho, Davi sentou-se na beirada da cama, seu rosto cansado, mas cheio de determinação. Renata se aproximou e sentou-se ao lado dele, colocando a mão no ombro do marido. Nós podemos superar isso, seu Davi, disse ela suavemente, sua voz cheia de convicção. Desde que confiemos e apoiemos um ao outro, nada pode destruir nosso amor. Davi olhou para Renata por um longo tempo, seus olhos cheios de gratidão. Obrigado, senhora. Eu vou continuar tentando ser um homem digno de você. Renata sorriu largamente e abraçou Davi com força. Em meio a todos os desafios que enfrentavam, eles sabiam que o amor era a base sólida de seu casamento. Embora o caminho à frente ainda estivesse cheio de obstáculos, eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos. Alguns meses após o casamento, a vida de Davi e Renata começou a mostrar novos sinais de tensão. Desta vez, o problema veio de dentro da própria família de Renata, especialmente em relação à herança do negócio da joalheria, que por muito tempo foi o orgulho de sua família. Seus enteados, que desde o início se opuseram ao relacionamento de Renata com Davi, começaram a questionar os direitos de herança sobre os bens da família. Mãe, você está falando sério sobre dar a herança a alguém como ele? Perguntou um de seus enteados numa tarde, seu tom de voz cheio de raiva, enquanto se encontravam na sala de estar da casa de Renata. Você não pensa no nosso futuro? Renata olhou para seu enteado com uma expressão calma, embora seu coração estivesse cheio de dor. Davi é meu marido agora. Ele tem o direito de ser tratado da mesma forma que vocês. Seu enteado apenas balançou a cabeça, seu rosto cheio de frustração. Ele é apenas um pedreiro, mãe. Você não vê que ele só está se aproveitando de você? Como você pode confiar nele com os bens da nossa família? Essas palavras fizeram Renata ficar em silêncio. Ela sabia que seus filhos tinham um preconceito terrível contra Davi, mas também não podia negar que a questão da herança estava se tornando mais complicada. O negócio da joalheria não era apenas um bem material. Para a família de Renata, era um símbolo de honra e tradição que precisava ser preservado. Por outro lado, Davi começou a perceber que sua presença nesta família era de fato um fardo para Renata. Ele frequentemente ouvia as conversas tensas entre Renata e seus filhos.
Embora tentasse não se intrometer, havia uma coisa que o fazia se sentir cada vez mais desconfortável. Ele não queria ser a causa da discórdia na família de Renata. Senhora, talvez seja melhor eu ir embora, murmurou Davi uma noite, enquanto estavam sentados juntos no jardim dos fundos. Eu não quero ser a causa de todos esses problemas. Renata virou-se imediatamente, seus olhos arregalados de surpresa. Nunca fale assim, seu Davi. Eu escolhi você como meu marido e não vou deixar ninguém nos separar. No entanto, Davi ainda se sentia hesitante. Ele sabia que o relacionamento deles estava sendo testado e não queria causar mais sofrimento a Renata. Mas eu sou apenas um pedreiro, senhora. Eu não sou digno de tudo isso. Talvez se eu for embora, seus filhos parem de questionar nosso relacionamento. Renata segurou a mão de Davi com força, seus olhos marejados de emoção. Seu Davi, você não é apenas um pedreiro. Você é um homem honesto, trabalhador e cheio de sinceridade. Eu te amo e não vou te deixar ir assim. Davi abaixou a cabeça, tentando segurar as lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. Ele sabia que Renata era séria, mas também sentia que não merecia um amor tão grande. A questão da herança esquentou quando um de seus enteados decidiu levar o caso ao advogado da família. Eles alegaram que Davi não tinha direito a nenhum bem da família, porque ele era apenas um estranho que se casou com Renata sem qualquer contribuição para o negócio da família. Não se trata de dinheiro, disse Renata em uma reunião de família cheia de tensão. É sobre confiança e amor. Davi é meu marido e não vou permitir que ninguém o rebaixe. Mas seus filhos permaneceram inflexíveis. Eles até ameaçaram boicotar Renata se ela continuasse a manter Davi como seu marido. A situação deixou Renata cada vez mais pressionada. Ela sabia que tinha que tomar uma decisão difícil, entre manter seu amor por Davi ou preservar o relacionamento com seus filhos. Numa noite após a acalorada reunião de família, Renata sentou-se sozinha na beirada da cama. Seu rosto estava sombrio e cheio de exaustão. Davi se aproximou e sentou-se ao lado dela, tentando acalmar a esposa. Senhora, o que eu posso fazer para ajudar? Perguntou ele baixinho, sua voz cheia de preocupação. Renata sorriu levemente e segurou a mão de Davi com força. Você já fez muito, seu Davi. O que podemos fazer agora é nos mantermos firmes em nosso amor. Estou pronta para enfrentar todas as consequências. Davi olhou para Renata por um longo tempo, seus olhos cheios de gratidão. Ele sabia que esta mulher o amava de verdade e que ela nunca cederia à pressão externa. Eu sempre estarei ao seu lado, senhora, disse Davi, sua voz finalmente cheia de determinação. Nós passaremos por isso juntos. Embora a questão da herança ainda não estivesse resolvida, Davi e Renata permaneceram firmes em seu amor. Eles sabiam que o caminho à frente ainda estava cheio de desafios, mas também estavam convencidos de que o amor verdadeiro valia a pena ser defendido, mesmo que isso significasse lutar contra o mundo. Os dias seguintes se tornaram o teste mais difícil para Davi e Renata. A pressão dos enteados de Renata atingiu o auge, chegando ao ponto em que eles deram um ultimato inevitável. Se Renata mantivesse seu casamento com Davi, eles cortariam completamente os laços com ela. Não só isso, eles também ameaçaram retirar seu apoio financeiro e influência no negócio de joias da família. Eu não posso aceitar isso, disse um de seus enteados em uma tensa reunião de família. Se a mãe o escolher, então não a consideraremos mais parte da família. Renata olhou para seus filhos com um olhar cheio de tristeza, mas também de firmeza. Eu amo Davi e não o abandonarei por nada. Se vocês não podem aceitá-lo, essa é a escolha de vocês. Mas eu não vou desistir deste amor. Seus filhos saíram de casa rapidamente, seus rostos cheios de raiva e decepção. A grande casa agora parecia mais solitária do que nunca, mesmo com a presença de Davi ao lado de Renata. Naquela noite, depois que todo o caos se acalmou, Renata sentou-se na beirada da cama. Seu rosto estava cheio de cansaço e lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Davi se aproximou e sentou-se ao lado dela, seu coração cheio de culpa. Senhora, talvez eu devesse ir embora, murmurou Davi baixinho, sua voz tremendo de emoção.
Eu não quero ser a causa de tudo isso. Minha presença só está tornando sua vida mais difícil. Renata virou-se imediatamente, seus olhos arregalados de surpresa. Nunca fale assim, seu Davi. Eu escolhi você e não vou te deixar ir tão facilmente. No entanto, Davi ainda se sentia hesitante. Ele sabia que a decisão de ir embora era a coisa mais lógica a fazer para salvar Renata de toda a pressão que ela enfrentava. Mas eu sou apenas um pedreiro, senhora. Eu não sou digno de você. Talvez se eu for embora, seus filhos parem de questionar nosso relacionamento. Renata segurou a mão de Davi com força, seus olhos marejados de emoção. Você não é apenas um pedreiro, seu Davi. Você é um homem honesto, trabalhador e cheio de sinceridade. Eu te amo e não vou te deixar ir. Davi abaixou a cabeça, tentando segurar as lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. Ele sabia que Renata era séria, mas também sentia que não merecia um amor tão grande. No entanto, embora Renata insistisse em manter Davi, a situação começou a afetar sua saúde mental. Ela frequentemente acordava no meio da noite, lutando com pensamentos sobre seu futuro. Seu negócio de joias começou a perder clientes e seu relacionamento com seus filhos se tornou cada vez mais tenso. Tudo isso a fazia se sentir como se estivesse em uma encruzilhada entre o amor e a responsabilidade familiar. Uma manhã, Renata decidiu se encontrar com seus filhos mais uma vez. Ela queria tentar diminuir a distância entre eles, embora soubesse que não seria uma tarefa fácil. Vocês sabem que eu amo Davi, disse ela com um tom calmo, mas cheio de convicção. Mas eu também amo vocês. Eu não quero perder nenhum de vocês. Não há uma maneira de todos nós nos entendermos? Seus filhos ficaram em silêncio por um momento, então um deles finalmente falou. Tudo bem, mãe. Nós vamos tentar aceitá-lo, mas com uma condição: Davi não pode se envolver nos assuntos de herança ou no negócio da família. Isso é nosso, não dele. Renata olhou para eles com uma expressão pensativa. Ela sabia que este era um compromisso difícil, mas também sabia que era a única maneira de manter o relacionamento de sua família intacto. Tudo bem, disse Renata, sua voz finalmente cheia de determinação. Eu vou garantir que Davi não se envolva nos assuntos de herança ou no negócio da família. Mas espero que vocês também possam aceitá-lo como parte da família. Seus filhos assentiram lentamente. Embora seus rostos ainda mostrassem insatisfação, pelo menos havia um pouco de esperança de reconciliação. Depois da reunião, Renata voltou para casa e contou a Davi sobre a decisão que havia tomado. Davi ouviu com atenção, seu rosto sombrio, mas cheio de compreensão. Tudo bem, senhora, disse Davi finalmente, sua voz cheia de humildade. Eu vou respeitar a decisão. Eu não me envolverei nos assuntos de herança ou no negócio da família. O importante é que permaneçamos juntos. Renata sorriu levemente e abraçou Davi com força. Em meio a todos os desafios que enfrentavam, eles sabiam que o amor era a base sólida de seu casamento. Embora o caminho à frente ainda estivesse cheio de obstáculos, eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos. Embora Davi e Renata tivessem conseguido chegar a um acordo com os enteados de Renata, as fofocas sobre o relacionamento deles continuaram a circular na cidade. Muitas pessoas ainda duvidavam da decisão de Renata de se casar com um pedreiro, enquanto outras acreditavam que o casamento só terminaria em fracasso. No entanto, havia uma coisa que ninguém podia negar: o amor deles era real, e isso começou a chamar a atenção de algumas pessoas que antes eram céticas. Uma manhã, enquanto Renata abria sua joalheria, uma mulher de meia-idade entrou com passos hesitantes. Seu rosto parecia sombrio, seus olhos marejados como se carregasse um fardo pesado. Renata a cumprimentou com um sorriso caloroso, embora ainda se sentisse cansada após dias de pressão. Senhora, eu quero falar sobre algo, disse a mulher em voz baixa, sua voz tremendo de emoção. Eu ouvi sobre o seu relacionamento com o seu Davi. Eu não sei se conseguiria fazer a mesma coisa. Renata olhou para a mulher com uma expressão de total compreensão. O que você está enfrentando? A mulher ficou em silêncio por um momento e depois começou a contar sua história. Ela era uma viúva que acabará de conhecer um homem de bom coração de uma origem muito diferente.
Embora se sentisse à vontade com ele, sua família e amigos se opunham ao relacionamento por causa da diferença de status social. A senhora não tem medo de tudo o que as pessoas dizem? Perguntou a mulher, seu tom de voz cheio de dúvida. Renata sorriu levemente e colocou a mão sobre a da mulher. Claro que eu tenho medo. Mas eu também sei que o amor verdadeiro não pode ser medido por bens materiais ou status social. Se você realmente ama alguém, precisa ter a coragem de lutar contra todos os obstáculos. Essas palavras fizeram a mulher ficar em silêncio. Ela nunca pensou que alguém pudesse ser tão firme em seu amor, mesmo que o mundo talvez nunca a aceitasse completamente. Depois de um momento, ela sentiu lentamente, seu rosto começando a mostrar sinais de esperança. Obrigada, senhora, disse ela em voz baixa, sua voz cheia de gratidão. Eu vou tentar ser mais corajosa. Renata sorriu largamente e acompanhou a mulher para fora da loja. Na porta, a mulher deu um último olhar para Renata, uma expressão de convicção que nunca antes fora vista em seu rosto. Com o tempo, mais e mais pessoas procuraram Renata para ouvir sua história. Havia jovens casais que se sentiam inferiores por causa da diferença de empregos, mães solteiras que queriam começar uma nova vida, mas temiam o preconceito, e até mesmo um homem idoso que sentia que era tarde demais para encontrar o amor. Todas essas pessoas se inspiraram na coragem de Renata e Davi para viver seu relacionamento, apesar de todos os desafios. Numa tarde, enquanto Renata e Davi estavam sentados juntos no jardim de casa, um vizinho que costumava zombar do relacionamento deles apareceu de repente com uma atitude diferente. Dona Renata, seu Davi, disse o homem educadamente. Eu quero me desculpar por todas as coisas ruins que eu disse sobre vocês. Eu julguei mal o relacionamento de vocês. Depois de ver como vocês permaneceram firmes apesar de tanta pressão, percebi que o amor de vocês é algo especial. Davi e Renata trocaram um olhar e sorriram levemente. Eles nunca esperaram receber o reconhecimento de pessoas que antes eram céticas, mas também não podiam negar que aquelas palavras traziam uma felicidade especial. Obrigada, disse Renata em voz baixa, sua voz cheia de calor. O importante para nós é que possamos nos entender e nos respeitar. O homem assentiu e os deixou com um passo mais leve. Em seu coração, ele começou a refletir sobre o verdadeiro significado do amor. Um amor que transcende as barreiras sociais, a idade ou preconceito. Mas a inspiração gerada pela história de amor deles não parou por aí. Alguns meses depois, um artigo sobre Davi e Renata apareceu no jornal local. O autor do artigo contou a história deles com grande apreço, descrevendo como duas pessoas de mundos diferentes podiam se amar incondicionalmente. O artigo se tornou viral, sendo discutido até nas redes sociais por muitas pessoas. O amor verdadeiro é sobre aceitar alguém como é, não sobre status social ou bens materiais, escreveu um comentário abaixo do artigo. A história de Davi e Renata é a prova de que o amor pode superar todos os obstáculos. Embora sua popularidade crescesse, Davi e Renata optaram por viver uma vida simples. Eles não se importavam com a atenção da mídia ou o reconhecimento dos outros. Para eles, o mais importante era seu amor sincero e seu relacionamento harmonioso. Numa noite, depois de um dia recebendo palavras de apoio das pessoas ao seu redor, Davi e Renata sentaram-se juntos no Jardim dos Fundos. O céu noturno estava cheio de estrelas cintilantes, e uma brisa suave acariciava seus rostos. Você acredita que nosso amor pode inspirar outras pessoas? Perguntou Davi em voz baixa, sua voz cheia de gratidão. Renata sorriu largamente e segurou a mão de Davi com força. Eu acredito, porque o amor verdadeiro sempre pode mudar o mundo, mesmo que seja pouco a pouco. Davi olhou para Renata por um longo tempo, seus olhos cheios de orgulho. Ele sabia que esta mulher era a razão pela qual ele poderia se tornar um homem melhor. E ele também sabia que o amor deles era algo pelo qual valia a pena lutar até o fim. Com o passar do tempo, a vida de Davi começou a passar por mudanças significativas, não apenas em termos materiais, mas também na maneira como ele se via. No início, ele se sentia como um peixe pequeno em um oceano estranho, um homem simples que não merecia viver no mundo luxuoso de Renata.
No entanto, com o apoio total de sua esposa e as novas experiências que viveu, Davi começou a encontrar uma autoconfiança que nunca antes sentirá. Uma manhã, depois de um dia ajudando no trabalho de reforma na casa de um vizinho, Davi sentou-se no jardim dos fundos de sua casa. Olhando para suas mãos calejadas, ele se lembrou de como costumava se sentir inferior ao ver pessoas ricas ou com ensino superior. Para ele era apenas um pedreiro que não tinha nada além de sua força. Seu Davi, chamou Renata suavemente, sua voz gentil, mas cheia de calor. No que você está pensando? Davi se assustou e virou-se rapidamente. Ah, nada, senhora. Apenas pensando em mim mesmo. Renata se aproximou e sentou-se ao lado dele, seus olhos o observando com uma expressão de total compreensão. Você ainda se sente indigno, não é? Davi assentiu lentamente, tentando esconder a vergonha em seu coração. Eu sou apenas um pedreiro, senhora. Eu não sei nada sobre uma vida como esta. Às vezes, sinto que não pertenço aqui. Renata sorriu levemente e colocou a mão sobre a de Davi. Você está muito enganado, seu Davi. Você não é apenas um pedreiro. Você é um homem honesto, trabalhador e cheio de sinceridade. É isso que o torna especial. Essas palavras fizeram Davi ficar em silêncio. Ele nunca imaginou que alguém pudesse vê-lo daquela maneira. Durante todo esse tempo, ele se considerava apenas um homem comum vivendo na simplicidade. No entanto, as palavras de Renata o fizeram começar a refletir sobre quem ele realmente era. Alguns dias depois, Renata deu a Davi a ideia de se envolver mais nos negócios de sua joalheria. Embora não na gestão da herança, mas nas operações do dia a dia, ela queria que Davi aprendesse a ser um parceiro igual em suas vidas. Embora ela soubesse que seria um grande desafio para seu marido. Você tem certeza, senhora? Perguntou Davi hesitantemente, seu rosto cheio de dúvida. Eu não sei nada sobre o negócio de joias. Renata sorriu largamente e segurou a mão de Davi com força. É por isso que eu vou te ensinar. Você não precisa ter medo de aprender coisas novas. Eu acredito que você pode fazer isso. Com o incentivo de Renata, Davi começou a aprender sobre as operações da joalheria, desde como consertar joias danificadas até como interagir com os clientes. No início, ele se sentia sem jeito e frequentemente cometia erros. Mas Renata estava sempre ao seu lado, dando apoio e conselhos sem parar. Você fez o seu melhor, seu Davi, disse Renata numa tarde, quando Davi conseguiu consertar uma corrente de ouro quebrada pela primeira vez. Estou orgulhosa de você. Davi sorriu levemente, seu rosto cheio de gratidão. Ele começou a sentir que poderia ser mais do que apenas um pedreiro. Ele começou a sentir que merecia estar ao lado de Renata como seu marido e como parceiro em suas vidas. Além de aprender sobre o negócio de joias, Davi também se tornou mais ativo nas atividades sociais da cidade. Ele frequentemente ajudava seus vizinhos necessitados, seja consertando um telhado que vazava ou ajudando a carregar objetos pesados. Ele também começou a falar em público, contando sua história de amor com Renata e como eles conseguiram superar todos os desafios que enfrentaram. O amor verdadeiro não é sobre status social ou bens materiais, disse Davi em uma reunião da comunidade. O amor verdadeiro é sobre se entender, se apoiar e ter a coragem de lutar contra todos os obstáculos. Suas palavras foram recebidas com aplausos entusiásticos das pessoas ao seu redor. Davi nunca pensou que poderia ser uma inspiração para os outros. No entanto, ele começou a perceber que sua coragem e sinceridade haviam mudado a visão de muitas pessoas sobre o amor e os relacionamentos. À noite, depois de um dia trabalhando na joalheria e ajudando seus vizinhos, Davi sentou-se na beirada da cama, seu rosto cheio de gratidão. Renata se aproximou e sentou-se ao lado dele, colocando a mão no ombro do marido. Como você se sente agora, seu Davi? Perguntou Renata suavemente, sua voz cheia de ternura. Davi sorriu largamente e segurou a mão de Renata com força. Eu sinto que me encontrei, senhora. Eu não me sinto mais inferior ou indigno. Eu sinto que posso ser um homem melhor para você. Renata sorriu largamente, seus olhos marejados de felicidade. Isso é o que eu sempre acreditei sobre você, seu Davi. Você é um homem extraordinário.
Davi olhou para Renata por um longo tempo, seus olhos cheios de gratidão. Ele sabia que esta mulher era a razão pela qual ele poderia se tornar um homem melhor. E ele também sabia que o amor deles era algo pelo qual valia a pena lutar até o fim. Após meses enfrentando um desafio após o outro, a vida de Davi e Renata começou a encontrar um ritmo mais estável. Embora ainda ouvissem fofocas ou preconceitos de algumas pessoas na cidade, eles não se importavam mais tanto com isso. Eles sabiam que o amor verdadeiro era sobre como eles se apoiavam, não sobre o que os outros diziam. No entanto, sua jornada para a paz não foi instantânea. Cada dia era um pequeno processo, um passo de cada vez que os aproximava da harmonia. No início, a adaptação de Davi ao novo estilo de vida foi muito difícil. Ele se sentia desconfortável com o luxo da casa grande, os empregados que vinham todas as manhãs e os itens de luxo que ele nunca havia tocado antes. Para ele, tudo parecia um mundo estranho, longe da realidade que ele conhecia. Eu não mereço morar em um lugar como este, senhora, murmurou Davi uma noite, enquanto estavam sentados juntos na magnífica sala de estar. Eu me sentia mais confortável na minha pequena casa. Renata sorriu gentilmente, tentando acalmar o marido. Você não precisa se sentir assim, seu Davi. Esta também é a sua casa agora. Você não precisa ter medo de tocar em nada ou se sentir um estranho aqui. No entanto, Davi apenas balançou a cabeça lentamente. Eu não sou o tipo de pessoa que merece viver em um lugar como este, senhora. Eu me encaixo melhor em uma vida simples. Renata olhou para Davi com uma expressão de total compreensão. Ela sabia que seu marido ainda estava tentando se adaptar ao seu novo estilo de vida. Eu entendo seus sentimentos. Mas você precisa se lembrar que nosso amor não é sobre onde vivemos, mas sobre como podemos nos completar. Embora as palavras de Renata fossem cheias de convicção, Davi ainda se sentia inferior. Toda vez que encontrava os empregados ou os convidados que vinham à casa, sentia como se eles o olhassem com desprezo, como se ele não pertencesse ali. Ele frequentemente se retirava para o jardim dos fundos, sentando-se sozinho sob a grande mangueira, tentando acalmar sua mente cheia de dúvidas. No entanto, apesar do desconforto inicial, Davi começou a encontrar uma maneira de se sentir mais em casa neste novo lugar. Com o incentivo de Renata, ele começou a se envolver mais ativamente nas atividades diárias da casa. Ele ajudava os trabalhadores na reforma da casa, dava sugestões para pequenas melhorias no jardim e até começou a aprender a cuidar das plantas no jardim dos fundos. Eu quero tornar este lugar mais confortável para nós, disse Davi numa tarde, enquanto consertava uma cerca de madeira que começava a apodrecer. Eu posso não saber muito sobre itens de luxo, mas sei como tornar algo melhor. Renata sorriu largamente e se aproximou para ajudar Davi a limpar a poeira de suas mãos. Você fez o seu melhor, seu Davi. Estou orgulhosa de você. Davi sorriu levemente, seu rosto cheio de gratidão. Ele começou a sentir que poderia fazer parte desta nova vida, que poderia estar ao lado de Renata como um parceiro igual, embora suas origens fossem muito diferentes. Por outro lado, Renata também começou a se adaptar à vida com Davi. Embora estivesse acostumada a um estilo de vida luxuoso, ela começou a perceber que a verdadeira felicidade nem sempre está relacionada a bens materiais. Ela começou a aprender a ser mais simples, a valorizar mais os pequenos momentos que passavam juntos, como o café da manhã no jardim, conversando sobre seus dias, ou simplesmente sentados juntos sob as estrelas da noite. Sabe, seu Davi, disse Renata uma noite, enquanto estavam sentados no jardim dos fundos. Eu me sinto mais feliz agora do que nunca. Não por causa desta casa grande ou da joalheria, mas porque eu tenho você. Davi olhou para Renata por um longo tempo, seus olhos cheios de gratidão. Obrigado, senhora. Eu também me sinto mais feliz com você. Ambos sorriram largamente e sentaram-se em um silêncio confortável, apreciando a brisa suave da noite. Em meio a todos os desafios que enfrentaram, eles sabiam que haviam encontrado a paz em sua nova vida. No entanto, essa paz não vinha apenas do relacionamento deles. Davi e Renata também começaram a encontrar maneiras de se completarem em pequenas coisas, coisas que poderiam parecer triviais para os outros, mas que tinham um grande significado para eles.
Por exemplo, Renata começou a aprender a ser mais prática na vida diária, enquanto Davi começou a aprender a ser mais confiante em sua nova vida. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã juntos, Renata disse: "Seu Davi, eu quero que tentemos viver de forma mais simples. Não precisamos comprar itens de luxo que não são importantes. Eu quero que nos concentremos nas coisas que realmente importam." Davi assentiu lentamente, tentando conter o sorriso que começava a aparecer em seu rosto. "Eu concordo, senhora. Eu também me sinto mais confortável com uma vida mais simples." Renata sorriu largamente e segurou a mão de Davi com força. "É isso que eu gosto em você, seu Davi. Você sempre me faz sentir mais confortável comigo mesma." Davi abaixou a cabeça, tentando esconder a vergonha em seu coração. No entanto, ele sabia que as palavras de Renata eram verdadeiras. Ele começou a sentir que poderia ser um homem melhor, um homem digno de ser amado. À noite, depois de um dia de trabalho e ajudando os vizinhos, eles sentaram-se juntos na cama, seus rostos cheios de gratidão. O céu noturno estava cheio de estrelas cintilantes. Uma brisa suave acariciava seus rostos. "Você acredita que conseguimos superar tudo isso?" perguntou Davi em voz baixa, sua voz cheia de gratidão. Renata sorriu largamente e segurou a mão de Davi com força. "Eu acredito, porque o amor verdadeiro sempre pode superar todos os obstáculos." Davi olhou para Renata por um longo tempo, seus olhos cheios de orgulho. Ele sabia que esta mulher era a razão pela qual ele poderia se tornar um homem melhor. E ele também sabia que o amor deles era algo pelo qual valia a pena lutar até o fim. Após anos passando por vários desafios, o amor de Davi e Renata os levou a uma jornada cheia de significado. A história deles não era apenas sobre duas pessoas que vieram de mundos muito diferentes, mas também sobre como o amor verdadeiro é capaz de superar todos os obstáculos, seja o preconceito social, a pressão familiar ou a incerteza do futuro. Eles mostraram que o amor não se limita ao status social, bens materiais ou aos estereótipos frequentemente incutidos pela sociedade. Numa manhã ensolarada, Davi e Renata sentaram-se no jardim dos fundos de sua casa, desfrutando de uma xícara de chá quente enquanto olhavam para o jardim, agora cheio de belas flores. Este jardim era o resultado do trabalho árduo de Davi nos últimos meses. Ele cuidou dele com amor, assim como cuidou de seu relacionamento com sinceridade e paciência. "Senhora, você se lembra do primeiro dia em que nos conhecemos?" perguntou Davi em voz baixa, sua voz cheia de nostalgia. Renata sorriu gentilmente e assentiu. "Claro que me lembro. Você estava trabalhando no telhado da minha casa e eu imediatamente me senti à vontade ao te ver." Davi riu baixinho, seu rosto cheio de gratidão. "Eu nunca pensei que poderia ser seu marido. Eu era apenas um pedreiro que não tinha nada." Renata balançou a cabeça lentamente, seus olhos cheios de convicção. "Você está muito enganado, seu Davi. Você não é apenas um pedreiro. Você é um homem honesto, trabalhador e cheio de sinceridade. É isso que o torna especial." Davi abaixou a cabeça, tentando esconder a vergonha em seu coração. No entanto, ele sabia que as palavras de Renata eram verdadeiras. Durante todo esse tempo, ele se considerava apenas um homem comum vivendo na simplicidade. Mas através desta jornada, ele começou a perceber que havia algo mais profundo nele, algo digno de ser amado. A história deles não inspirou apenas as pessoas em sua cidade, mas também muitas pessoas de fora. O artigo publicado no jornal local sobre a jornada de amor deles atraiu a atenção de milhares de leitores. Muitas pessoas se sentiram comovidas e motivadas pela firmeza deles em manter o relacionamento, apesar de todos os desafios. "Eu nunca esperei que nossa história atraísse a atenção de tantas pessoas", disse Davi numa tarde, enquanto liam os comentários positivos nas redes sociais. Renata sorriu levemente e colocou a mão sobre a de Davi. "É porque nosso amor é algo raro, seu Davi. Muitas pessoas querem acreditar que o amor verdadeiro ainda existe, mesmo que este mundo esteja cheio de preconceito." Davi assentiu lentamente. Seu rosto estava cheio de gratidão. Ele sabia que a história deles havia dado esperança a muitas pessoas, especialmente aquelas que hesitavam em amar alguém por causa de diferenças de origem.
No entanto, a maior mensagem de sua história não era apenas sobre amor romântico. Mais do que isso, a história de Davi e Renata era sobre como duas pessoas diferentes podiam se completar, se apoiar e juntas criar uma vida melhor. Eles mostraram que o amor verdadeiro é sobre aceitar um ao outro como são, sem condições. Davi disse Renata uma noite, enquanto estavam sentados na beirada da cama, olhando para o vasto céu noturno. O que você aprendeu com tudo isso? Davi ficou em silêncio por um momento, tentando refletir. Então, ele respondeu com um tom cheio de convicção. Eu aprendi que o amor verdadeiro não é sobre bens materiais ou status social. O amor verdadeiro é sobre se entender, se apoiar e ter a coragem de lutar contra todos os obstáculos. Renata sorriu largamente e segurou a mão de Davi com força. Isso é o que eu sempre acreditei sobre o amor, seu Davi, e estou feliz por podermos provar isso juntos. No final da história, Davi e Renata decidiram viver de uma maneira mais simples. Eles escolheram se concentrar nas coisas que realmente importavam: seu relacionamento, sua felicidade e sua contribuição para a sociedade. Embora morassem em uma casa grande e tivessem uma joalheria de sucesso, eles preferiam viver de forma simples, ajudando as pessoas necessitadas e sendo uma inspiração para os outros. Eu quero que continuemos ajudando os outros, senhora, disse Davi uma manhã, enquanto tomavam café da manhã juntos. Eu quero que usemos nossa felicidade para fazer os outros felizes também. Renata sorriu largamente e assentiu em concordância. Eu concordo. Nossa felicidade será mais significativa se pudermos compartilhá-la com os outros. Alguns anos depois, Davi e Renata fundaram uma instituição de caridade com o objetivo de ajudar casais que enfrentavam desafios semelhantes aos deles. A fundação oferecia apoio psicológico, aconselhamento de relacionamento e até treinamento de habilidades para aqueles que queriam construir uma vida melhor. O nome da fundação era Amor Sem Barreiras, um símbolo de sua própria jornada para encontrar o amor verdadeiro. Queremos provar que o amor verdadeiro é sobre se entender e se aceitar, independentemente do status social ou da origem, disse Renata em uma entrevista à mídia. Esperamos que nossa história possa ser uma inspiração para muitas pessoas. Davi, sentado ao lado de Renata, sorriu largamente. E queremos provar que o amor verdadeiro não é apenas sobre romance, mas também sobre como podemos nos apoiar para criar um mundo melhor. Na última noite deste capítulo, Davi e Renata sentaram-se juntos no jardim dos fundos de sua casa, olhando para o céu noturno cheio de estrelas. Uma brisa suave acariciava seus rostos, trazendo o aroma das flores do jardim que eles cuidavam juntos. Você está feliz, seu Davi? Perguntou Renata em voz baixa, sua voz cheia de ternura. Davi sorriu largamente e segurou a mão de Renata com força. Estou muito feliz, senhora. Eu nunca imaginei que poderia encontrar uma felicidade como esta. Renata sorriu largamente, seus olhos marejados de felicidade. Eu também estou feliz, seu Davi. Porque eu sei que nosso amor é algo eterno. Os dois sentaram-se em um silêncio confortável, desfrutando dos pequenos momentos que passavam juntos. Em meio a